Agora a gente vai falar sobre um assunto que pode interessar muita gente que está assistindo a Revista da Cidade agora. Você tem um financiamento imobiliário, você comprou um apartamento, uma casa ou qualquer tipo de imóvel, seja ele residencial ou comercial, financiado. Sabia que você pode tentar encontrar taxas de juros mais interessantes com a portabilidade, mudar de um banco para outro? A gente vai entender um pouco mais esse assunto agora com o Dr. David Passada, advogado da Proteste. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Bem-vindo à revista, viu? Um assunto muito interessante, porque quantas são as famílias que gostariam de economizar e essa é uma grande possibilidade justamente com a portabilidade, não é isso, doutor? Sem dúvida, a portabilidade de crédito ela existe no Brasil desde 2006. Agora o Banco Central definiu regras mais definidas, estabeleceu prazos, obrigações das financeiras e assim o consumidor ele tem maior facilidade na hora de comparar as opções do mercado, os créditos que existem e escolher aquela opção mais econômica. E falando em economia, as pessoas podem, justamente com a portabilidade, é uma possibilidade de conseguir taxas de juros mais interessantes, não é isso? De um banco para outro. Sem dúvida. Inclusive, até mesmo aquele consumidor que tem um crédito financiado em um banco público, ele pode usar da portabilidade e conseguir taxas ainda melhores. E a expectativa da Proteste é que isso cause a médio e a longo prazo uma diminuição do valor das taxas de juros praticadas no mercado, estimule a concorrência e o consumidor tenha melhores opções. E quais são essas regras que foram estipuladas agora, doutor? Essas regras estabelecem obrigações das instituições, ou seja, a portabilidade, quando ela é requerida, ela passa a ser obrigação das instituições financeiras, uma e a outra ela tem que dar procedimento a isso, sem a necessidade da intervenção ali do consumidor nesse contato. Também estabelece prazos, o prazo, por exemplo, de um dia para o banco no qual o consumidor tem o crédito original, ela tem que passar todas as informações daquele financiamento e no prazo de 5 dias, esse banco tem a opção, se ele tiver a possibilidade de cobrir a oferta do banco por qual o consumidor deseja aquela portabilidade. Tá. Ou seja, o consumidor, assim, ele estimula mesmo a concorrência, porque o banco original, ele pode oferecer uma oferta ainda melhor. Para que você não saia de lá. Para que você não saia do banco. Tá. Então, inicialmente, a pessoa que está interessada em fazer a portabilidade tem que pedir algumas informações para esse banco, principalmente o cálculo total da dívida, não é isso, doutor? Sim. E o banco tem um dia útil para ceder essas informações? Exatamente. O primeiro passo é requerer ao seu banco essas informações atualizadas da sua dívida, o valor do saldo devedor, a taxa de juros aplicada, quanto já foi pago, e o banco tem que fornecer essas informações até um dia útil. Tá. De porte desse documento, o consumidor ele tem a opção de comparar as outras opções do mercado. Tá. Todos os bancos que existem e ali, eventualmente, algum banco que cubra a oferta, inicia-se o processo de portabilidade. Na verdade, a abertura desse prazo de 5 dias para que o banco original faça uma contraproposta. Tá. Se ele não fizer, o consumidor não aceitar a contraproposta, a portabilidade é efetuada automaticamente sem a necessidade desse contato do consumidor. Toda a relação é feita entre as instituições financeiras. Agora, quando que é vantajoso? Eu já li algumas matérias a respeito dizendo que as pessoas que começaram com o financiamento antes de 2007 têm a possibilidade de conseguir taxas de juros mais interessantes. Agora, as pessoas que já têm uma taxa muito baixa, que estão aí em 8,5%, 9%, vale a pena também elas tentarem de qualquer forma, por mais que elas já estejam aí numa média muito baixa do mercado? É uma ótima pergunta. A gente tem que ver como é que o mercado vai reagir a isso. Realmente, com a recente redução das taxas de juros aplicadas pelos bancos, principalmente os bancos públicos, nós temos, principalmente no crédito imobiliário, taxas de juros baixas, as mais baixas do mercado. Com a portabilidade, existe mais uma opção, os bancos concorrentes podem cobrir as ofertas. Então, existe sim, mesmo para o consumidor que tem um financiamento mais recente, a possibilidade de pagar ainda menos e economizar mais. Claro, esse cálculo ele deve ser feito e até para facilitar esse cálculo, que não é tão simples, a Proteste desenvolveu, junto com o canal do crédito, um simulador, uma calculadora disponível no nosso site, www.proteste.org.br. Ali o consumidor ele preenche todas as informações do seu crédito, do seu financiamento atual, da proposta do novo banco e ali automaticamente essa calculadora dá a resposta se é mais vantajoso ou não. Que interessante. Eu vou passar mais uma vez o endereço no final. Para concluir, seria interessante que as pessoas soubessem também que os bancos podem querer colocar alguns itens a mais ou podem querer fazer algumas cobranças indevidas dentro desse processo todo da portabilidade. É importante que as pessoas saibam que isso não é legal e que dependendo do produto que o banco oferecer junto, né, oferecendo aí vantagens ao cliente para que você vá traga a sua dívida para
esse banco, isso pode configurar, inclusive, uma venda casada. Então, as pessoas têm que abrir o olho, não é, doutor? Sem dúvida. Uma coisa fundamental de destacantes mesmo da venda casada é que não é permitida nenhum tipo de cobrança para portabilidade, não é permitido esse tipo de taxa. Alguns bancos, e é muito comum, fornecedores em geral, condicionarem a contratação de serviço à contratação de outros serviços ou aquisição de outros produtos. Isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, é prática abusiva e pode ser considerado, inclusive, crime contra a economia popular. O que é muito comum também, e não necessariamente figura uma ilegalidade, embora a Proteste considere isso uma prática abusiva, é a instituição financeira condicionar um preço menor, ou seja, um desconto, condições mais favoráveis à aquisição de outros produtos. Por exemplo, se você tem uma conta corrente no banco, se você tem cartão de crédito, se você tem cheque especial, as condições ficam mais baixas. Isso não é necessariamente uma ilegalidade, mas nesse caso o consumidor tem que colocar tudo isso no papel e o simulador ajuda a fazer isso para ver se vale a pena. Tá certo. Eu vou deixar então aqui o site para que vocês façam esse cálculo no site da Proteste, proteste.org.br/portabilidade do crédito, /portabilidade do crédito. Bom, o site da Proteste eu deixei aqui para qualquer outra dúvida com relação aí aos seus direitos de consumidor. Tem inclusive pesquisas muito interessantes que você pode acessar através desse site. E quero agradecer, claro, Dr. David Passada, que é advogado da Proteste, que esclareceu a gente nesse assunto, que com certeza vai ajudar muita gente a salvar um dinheirinho maior aí, né? Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Completando, a cartilha de crédito imobiliário também está disponível no site. Também está no site, tá bom. Então acessem. Obrigada, até uma próxima, viu, doutor? É muito importante, como eu sempre digo, informação não quer demais. Agora